Olá a todos, eu me chamo Ângela, toquei na banda Necrose aqui do Brasil. Meu pai era músico, é músico na verdade, né? E então a presença de música na minha casa sempre foi constante. Ele tinha uma banda nos anos 60, 70 e sempre escutou bandas como Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, essas bandas mais antigas. E eu sempre escutava com ele, né? Música, sempre estava por perto. Então, aos 13 anos de idade, eu fui num show de uma banda de punk hardcore do meu estado, chamada Replicantes, Os Replicantes, e comecei a me interessar por música mais pesada, né? Comprei um disco do Metallica na época, o Master of Puppets, numa cidade pequena do Rio Grande do Sul. Já era difícil achar bandas mainstream, imagina bandas mais underground, né? Aí eu comprei uma revista, Rock Brigade, na época. Tinha um anúncio de um disco lá do Ratos de Porão, que eram Crucificados pelo Sistema, e aquele Sub. Aí eu encomendei de São Paulo, né? Demorou para chegar até uma cidade, minha cidade lá no Rio Grande do Sul. Aí eu comprei, escutei, achei meio estranho de começo, né? Mas posso dizer que foi aí que tudo começou, né? Comecei a me interessar pelo som mais pesado. Aí meu pai mudou para uma cidade maior, ele foi transferido, né, pelo trabalho dele, e a gente mudou para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Daí lá foi onde eu conheci o Jadir e o resto da galera. De primeiro instante, eu e o Jadir, a gente não se deu muito bem, né? Mas aí depois fizemos amizade. E aí ele estava montando a Necrose com o antigo guitarrista e o batera. E eles me chamaram para tocar. Aí eu aceitei e tudo e começou ali, né? Aí mais pra frente, que o Jadir já conhecia, né? Ele já conhecia bandas como Agatócles, Hot, Inocências, as bandas da época. Falar um pouco agora do Merideke Kudio, né? Como tudo aconteceu, né? Foi quando eu terminei o colégio, né? E chegando na faculdade, nos primeiros dias já vi um rapaz lá, óculos tipo John Lennon, cabelão armado, né? Era o César, né? Pouco tempo ali a gente já fez amizade, né? Que a gente curtia o mesmo gosto musical. Então a gente já foi fazendo amizade, trocando ideia. Na época ele tocava numa bateria, numa banda de metal extremo daqui de Franca, que era o Best War, né? E depois o Best War virou Misanthropic Christ, né? E nessa fase aí do Misanthropic Christ, a banda ficou mais parada que na atividade, por sem local para ensaiar. Aí aconteceu que acabou parando, né? Nisso aí o César pegou, chegou um dia lá na faculdade e falou para mim que tinha comprado uma guitarra. Né? Falou, comprei uma guitarra e estou fazendo um som lá. Aí me chamou para ir na casa dele ver os sons que ele estava fazendo, né? Me mostrou lá e falou para mim, ó, se você comprar um baixo, a gente toca junto. Eu achei muito legal, porque apesar de nunca ter tocado nenhum instrumento, eu fiquei todo empolgado da ideia de tocar numa banda. E fui atrás de um baixo, né? Aí a pessoa que eu tinha visto com ela de comprar o baixo, não deu certo. Né? O baixo já não estava com ele mais. Então fiquei muito frustrado, muito chateado, mas é o que acabou dando certo, né? Porque depois eu e o César trocou ideia e realmente viu que se ele ia tocar guitarra e vocal, então para a gente poder entrar em atividade eu ia ter que tocar bateria, né? E assim foi. E fui atrás de uma bateria de uns amigos daqui da cena, né? Tinha uma bateria que estava encostada, bateria caseira, também era uma bateria profissional. Era uma bateria caseira, estava encostada lá e eles pegaram e me venderam essa bateria. E a gente ali começou, né? Teve que reformar ela, né? Adaptar algumas peças. E logo a gente começou a ensaiar, que era o ensaio era na casa do César, né? Que na casa do César tinha um porão, garagem, que foi ali que a gente começou a ensaiar. E foi todo o tempo que o MRDQ ficou nativa, foi ali que foi os ensaios na casa do César. E foi ali, né? Durante 6 meses, a gente ensaiava todo dia.
Todo dia eu ia na casa do César, a gente estava tão empolgado, tão animado, que a gente todo dia nós passava o som. Mas durante 6 meses ficou sem vocal, né? Porque o César não tinha o microfone ainda. Aí depois, assim que ele comprou o microfone, aí ficou melhor para encaixar o som. E isso foi, né, em março de 89. Foi em março de 89 que o Hideki Kudio começou as suas atividades, né? E já no fim de 89 a gente já gravou a primeira demo, que foi a Psychopath's Location. 7 sons nós gravamos, né? E assim foi, né? Com o passar dos anos, foi 7 demos tapes que a gente, como a RDK gravou, 5 individual e 2 splits, né? Que foi split com Infernal Noise e depois a última split com Sonoridade Caótica. E no final de 94 a casa do César precisou de passar por umas reformas e perdemos o local de ensaio. E em 95 a banda já ficou parada, sem atividade. Fizemos ainda alguns shows assim, né? Mas a banda ficou parada. Né? Em 97 a gente foi convidado para participar de uma coletânea LP e resolvemos fazer um som para essa coletânea, né? E a coletânea saiu em 98 por aí, mas antes disso a gente participou de uma coletânea EP, né? Shared Talk Civilization, que foi na época feita pelo Buzzi. Na época ele era vocal de Intestinal Disease, ele tinha uma disco e fez essa coletânea EP que o MRDQ participou com o som. Aí depois que a gente já estava parado, acho que foi em 97, o pessoal do Noise teve a ideia de fazer uma coletânea LP, né, uma coletânea LP, e chamou nós para a gente participar, que foi a ED, né? A ED foi idealizada pelo pessoal do Noise. E como na época a gente já não estava em atividade mais, usamos sons da demo Cicatrizes e Estupidez Urbanas, que foi os sons que a gente usou para participar dessa coletânea. Aí depois, por fim, foi essa coletânea que eu falei, né? Que a gente fez um som inédito para sair, que foi a coletânea do projeto ACR, né? Anarquista como Racismo. E foi o último som que a gente gravou, né? Foi um som inédito para essa coletânea. E depois de 97, aí o César casou. No que ele casou, ele parou com o underground, ele parou com a cena, com as atividades dele. Nisso aí o MRDQ Kudio também encerrou suas atividades. Em paralelo, aí sim, né, além do SRMP, a gente tinha vários projetos, né? Um dos projetos era o Paresthetic Neurodeformities, que era um projeto totalmente noisecore, né? O Paresthetic Neurodeformities já existia quando a gente tinha o Necrobutcher, né? A primeira demo tape do Paresthetic, o PND, né, como algumas pessoas chamam hoje em dia. A primeira demotape do Paresthetic Neurodeformities é de 1989, né? Otorrhagic Encefaloneuroma, eu acho. Com 138 músicas, que daí já era mais inspirada exatamente nessas bandas que a gente tinha conhecido ali nos princípios, né, do Necrobutcher, ali, 88, 89, né? Tinha muita influência de 7 Minutes of Nausea, Sorry Throat, Industrial Resistance, Inalcant, tal, tudo aquilo que a gente achava que era barulhento o suficiente, né? Genital Deformities também, né? Que eram as bandas que a gente estava conhecendo, Brigada do Ódio, né? Que a gente já conhecia. Então havia essa influência mais direta no Paresthetic Neurodeformities, né? O Paresthetic foi dos nossos projetos paralelos o que teve mais demotapes, né? Foram 3 demos. A gente gravou uma em 90, uma em 89, melhor. Uma eu acho que é 1990 e a última foi em 92, né? A segunda tinha 238 músicas, eu acho. Era também super barulhenta, né? E a terceira demo já tinha uma concepção estética mais elaborada, né? Embora fosse apenas uma música, né? Era uma música de cerca de 20 minutos, mas na verdade era uma avalanche sonora, né? Feita com tudo que a gente tinha disponível na mão, né? Foi um projeto legal, muito legal pra gente, e acho que principalmente a terceira demo, a Towel, né?
E foi, eu acho que o nosso projeto mais bem sucedido em termos de criação, assim, né? De concepção, né? Sem contar que ele estava todo baseado, né? A concepção da capa e tudo mais, baseada nos manifestos dadaístas, né? Que a gente tinha esse interesse muito forte pelas manifestações de vanguarda, né? Dadaísmo, surrealismo, cubismo, futurismo, tudo isso que eram coisas que a gente aprendia na escola, né? E isso para nós passou a ter um significado muito importante, né? Então era isso, esse era o Paresthetic Neurodeformities. Boa tarde, maníacos por barulho! Sou Amarildo, baterista e vocalista do Ruptura Noise de 92 a 96. A banda foi formada em Mojimirim por Mauro guitarra, Davi no baixo, André no vocal e eu na bateria. Temos gravado uma split live com antitímpanos em Mojimirim de 1992. E também temos gravado essa raríssima compilação chamada Noisecore Compilation, feita pelo meu amigo Leonardo do Meir de Keikudia. Nessa compilação você vai encontrar Rotten Anger, Confusion, Industrial Holocaust, Ruptura Noise, IMM e Noise. E antes do Ruptura também toquei em outras bandas, Coma Social, Hardcore, PSDV, Projeto Noisecore, Vaginal Herpes, Projeto Noisecore, e Scenes of Violence, Crust Hardcore, Toxemia, Crust Hardcore, e a banda que eu toco atual, Bastard God. E as bandas que nos influenciaram a montar o Ruptura Noise, Agathocles, Industrial Holocaust, WBI, Noise, Confusion, Mesher e todas as bandas aí barulhentas aí, grind, noise, hardcore. Todo o meu respeito aí, essas bandas todas aí que tem atitude aí, que tem ideia, que tem letra, nada for fun. A banda Conflito Final ela começou em 91 para 92, após o fim do Extermínio Brutal. Eu, Panqueca, o Luiz, tocava o Extermínio Brutal também, saímos por questões ideológicas. Estava acontecendo com a banda no momento. E resolvemos montar o Conflito Final. Em 92, e montamos a banda com o intuito de ideologia anarquista, protestos e um pouco de sátira. Falar sobre bandas paralelas ao Conflito Final, na época paralela era o Massacre de Humano, né? A demo que eles lançaram, que era o Panqueca, o Celso, o Bicão, fazia parte do Massacre de Humano. Estão ativos até hoje, estão em atividade. Lançamos a nossa primeira demo, é de 92, né? Esse é ao vivo em São Carlos, que é do Conflito Final. Aí, paralelo, não envolve o Conflito Final em si, mas o desastre musical, que devido ao Conflito Final foi surgindo essa galera e foi participando com nós no movimento Noisecore.
Tem um projeto DDM, tem um conflito final e símbolo do ódio ao vivo, que o símbolo do ódio foi paralelo com o conflito final. Já, na época, a associação já fazia o símbolo do ódio também, e está ativo até hoje. Audiofobia, temos aqui o outro material, o símbolo do ódio, são todas bandas paralelas. Acho que 2000, eu não lembro bem a data que foi lançado isso aqui, mas foi um material feito com uma homenagem ao conflito final. Fiquei muito feliz de ver isso aqui. Somos o Castelóide! Não queremos nem saber! Só continua o barulho! E a música vai explodir! E aí, beleza? Aqui é Luizinho, toco guitarra na banda Noise, que o Casella toca bateria, Maurício baixo e vocal, né, meu? Então vou dar uma pequena breve aí da banda Noise, né? Como ela surgiu e tal. Eu, Maurício e Casella, a gente começou a andar juntos na segunda metade da década dos anos 80, né? E essa amizade foi se fortalecendo, tal, que a gente curtia os mesmos sons, tal, praticamente e tal. E as atitudes eram semelhantes também à nossa, né, tal. E aí em 91 a gente resolveu fazer o Noise, né? Mas só que é uma coisa mais importante nisso, que a gente resolveu fazer a banda Noise também, né? A gente tava com sangue nos olhos na época, né, galera? A gente tava com sangue nos olhos na época, perante as bandas que a gente curtia em 86, 87 e tal. As bandas estavam paiando, com uma certa tendência à moda até. A gente tava cabreiro com o poseirismo e tal. E a gente tinha... Ainda a gente tava forte, a influência militar tava muito forte, né, cara? Que a gente viveu militarismo até 84, 85 e tal. Então, os outros que entraram era tudo... só não usava farda, né? Mas só que a população ainda tava com uma influência militar ainda e tal, né? Que nem os dias de hoje, né? Infelizmente, rola essa influência ainda e tal, né? Estava ligado no movimento mundial também, né? E através da nossa amizade que já vinha do movimento metal, né? Movimento punk, né? E juntando com a cena mundial, né? De troca de fitas, né? A gente ia conhecendo muita coisa do underground mesmo, né? E aí que a gente despertou para um lado mais, vamos dizer assim, Precisava ter uma banda, né? um processo mais autônomo, né? Um DIY mesmo, né? Faça você mesmo e começamos a bancar nossas próprias coisas e ir atrás também de lançar demo, né? Lançar EP, né? Que era muito difícil aqui, né? Minha primeira banda, Agora e Nós, né? Eu fui para muitos shows de banda de death grind em Salvador e eu disse, eu quero fazer um barulho que nem aquele dali. Tinha duas bandas chamadas Chemical Death e a Putrefaction, que eram duas bandas que eu gostava pra caralho. E daí eu chamei meu irmão estava assim iniciando no punk, né? E eu estava já no metal
no grindcore e tal. E eu passei a tocar um pouquinho de guitarra. Aí conheci um cara, o Rodrigo, que não sabia tocar bateria. Eu também não sabia tocar guitarra, não sei até hoje. E a gente foi pro apartamento dele, ele comprou uma bateria, tinha um cara que fazia uma bateria, a bateria caseira, a gente não tinha dinheiro. E começamos a fazer uns barulhos, né? No apartamento eu comecei a fazer os vocais, sempre gostei da medicina, né? Sempre gostei de coisas podres, gostava de coisas gore, filmes de splatter, né? O trash, o filme trash, né? Sempre gostei, então acabou a gente montando essa banda. A gente quis fazer o barulho continuar, né? E não conhecíamos nenhum além da Chemical Death, que era Death Grind, e a Putrefaction. E a gente queria montar uma banda diferente. E logo depois a gente descobriu a Trucidator e a Fratricídio. A Trucidator acabou o guitarrista saindo e eu acabei assumindo a guitarra do Trucidator, que mudou um pouquinho o som, né? Foi para Grind Noise. O Trucidator era Noise e Core. Então eu e o Rodrigo, a gente ensaiava na casa dele até que eu consegui montar o meu estúdio dentro do meu quarto. E a Trucidator veio junto, a Fratricídio já tinha terminado, o Claudinho veio tocar com a gente. E o Tuxa estava montando uma banda com o Claudinho, o baterista da Crucificator na época, o João. E só que os caras já tinham outras bandas, estavam meio ocupados. Então eu fiz o convite de ele vir cantar com a gente, já que eu queria ficar solto na guitarra, né? Queria bater cabeça e tal. E ele aceitou na hora e a gente começou a fazer os ensaios e formou realmente uma banda com 4 pessoas. Eu de vez em quando fazia o back vocal, mas depois eu larguei, deixei eles sozinhos, cada um com seu instrumento. E foi muito massa, cara. Foi muito massa mesmo. Pra gente é um orgulho até hoje ter a Agora em Nós, né? Olá, saudações pessoal, sou Cícero Mago, baterista e vocalista da Putrefação Humana. Então, a Putrefação Humana se formou em 88 para 89, com a dissolução de 2 bandas, né? De Ricardo, que não foi eu que formei, Ricardo e Paulo. Eram 2 jovens que moravam lá em Alagoas, Penedo, e eles tinham umas bandas de hardcore bem brutal na época, que era Terroristas, Epilepsia, e com a dissolução dessas bandas eles queriam fazer um som mais brutal. E daí surgiu a Putrefação Humana, com influências de Brigada do Ódio, Chronical Diarreia, enfim, uma série de coisas, Agatócris, uma série de bandas barulhentas que faziam hardcore extremo na época, que esse termo ainda não existia, noisecore, nem grind noise, não existia para a época ainda. Então era uma coisa muito nova. Então o barulho da Putrefação Humana ele foi atemporal, chegou até a ser citado como uma coisa bem barulhenta, mas hoje chamamos isso de noisecore. O Cifre nasceu na década de 90, o Fabião e o Lobinho. Depois foi mudando, o Lobinho saiu, depois voltou com o Emerson, que já faleceu também. E continuou depois de um tempo, quando me chamaram para fazer parte eu fui, ficamos mais um tempo. E
Mas o Tifo nasceu naquela época bem foda mesmo, bem porrada mesmo, era skinhead, era... Mas aqui não, aqui era porrada mesmo. Eu acho que as bandas que mais influenciaram naquele momento ali, que eu conheci também naquela época, né, foi o Soul Throat, né, Napalm Death, né, o Carcass, e lógico, as bandas mais conceituadas, né, o Sarcófago, né, também tinha uma coisa assim também, o Impurity, Hell Noise, o Náusea, né, daqui do Brasil, Mary Decay Culture, né, Trucidatus, GOP, Infernal Noise, e bandas ótimas, né, como Tumor, acho que mais influenciou mesmo assim o Fecaloid foi o Tumor, o Agatox, o BMW, Seven Moons of Nausea, deixa eu ver aqui, Anarchos também, né, Anarchos, Agatox, já falei, Cryptbast, que foi uma puta de uma banda que influenciou bastante a gente aqui. Então a gente teve uma grande influência daquele período, né, daquelas bandas que estavam ali surgindo. Bom, as bandas assim que eu tive em contato, assim, que me impactaram de noisecore foi Carcass, claro, né? Quando a gente pegou o disco do Carcass, o primeiro, a gente via aquelas canções de 30 segundos, de 15, 20 segundos. Isso foi chocante. Sorry Truth, Fear of God, bandas japonesas, né, como SOB, enfim. Uma infinidade de bandas assim que, né, tocando aquelas músicas fora do padrão, com toda aquela violência, aquela raiva, eu acho que impactou muita gente. O Cacofonia daqui da América do Sul, Ataque Epilético aqui no Brasil, eu acho que foi impactante. E depois a redescoberta dos primórdios ali do noisecore, Brigada do Ódio, Olho Seco, né, que foram revisitados depois que a cena foi consolidada, enfim. Eu acho que causou impacto em muita gente aqui no Brasil. E as nossas influências da época, né, basicamente, as bandas do Brasil, o Hot, Inocence, o Noise, Industrial Holocaust, Masher, a galera daquela época, né? E a gente tinha um zine, eu e Jadir, a gente fez um fanzine juntos, então a gente começou a trocar cartas, né, com o Brasil inteiro e com outros países. Aí a gente conheceu, né? Se abriu um novo mundo. A gente conheceu Agathocles, Cripple Bastards, WBI, Hi Olaf, my friend, Blood, Barcas, Patarene, Extreme Noise Terror, e Hemorrhage, etc, etc. E eu posso dizer que as minhas maiores influências da época foram Fear of God, que eu gostava muito. A gente até tocava um cover deles na época, e o Hemorrhage, né? Que meus amigos mais íntimos sabem, né? Que a banda que eu mais gosto é, até os dias de hoje, Hemorrhage. As influências da banda Noise, né? As bandas nacionais na época tal, eram bandas como Noctinero, Necrobutcher, Morbid Death, Extermínio Brutal, Infernal Noise, umas pá de banda da época fodida que tinha, né, meu, no final dos anos 80 que começou a rolar, né, que as bandas dos anos de 86, 87 começaram a paiar e tal, mas só que começaram a surgir ao mesmo tempo um monte de banda fodida também, no final dos anos 80, né. E conhecendo bandas também de fora aí, né, Seven Minutes of Nausea, No House, né, Sound Pollution,
H-Tops pra gente, a gente começou a viajar no som, né? E falou, porra, vamos peitar isso, né? E também contra tudo e assumir uma postura. Tanto que a banda tá até hoje, né? Mesma formação, desde 91, com a mesma proposta, né, meu? Um som agressivo, protesto e sem fins lucrativos. A gente nunca vendeu nada, não quer vender, faz isso pelo movimento, né? Pelo noise-core. É isso aí. Olho por Olho, primeiramente, foi influenciada por uma banda chamada Carne Crua, que é simplesmente a banda veterana do hardcore e do punk rock em Sergipe. Então, a Carne Crua nos influenciou demais. Também outra banda que foi muito importante pra gente foi a Logorreia, a Putrefação Humana, que surgiu em 1989. E ouvíamos também Extermínio Brutal, Cólera, Olho Seco, Ratos de Porão, Brigada do Ódio. Então, entretanto, o disco que nós ouvimos, que mexeu muito com a cabeça da gente na época, que fez com que a gente decidisse dar o nome à banda Olho por Olho, foi esse aqui, ó. Esse disco do Olho Seco, chamado Olho por Olho. Esse disco tem o Wilson no baixo, o Sartana na bateria e Luizão na guitarra e no vocal. Esse disco é um disco que não tem o Fábio, né? Que é o vocalista original da banda. Ele não fez parte dessa gravação. É um disco único do grupo Olho Seco. Sensacional. E essa foi a homenagem que nós fizemos a esse disco fantástico. Falando um pouco das influências sonoras que o MRDK teve, principalmente lá no início, uma banda que lá no início influenciou sonoramente, falando assim, né, posso dizer, foi aquele início do Macabre, né? O Macabre, lá no início deles, influenciou bastante o MRDK, sabe? E também outra banda lá de fora que influenciou foi o Carcass, né? O Carcass influenciou também. Nihilist, né, que depois virou Incomedy, Hellhammer, essas bandas teve influência sonora no som do MRDK, porque eram umas bandas que a gente ouvia e gostava muito. Então influenciou, né, a gente assim, naquele início. Aqui no Brasil, né, também eu posso até dizer que Necrobutcher e Dissector também foi uma influência para o MRDK. Trucidator foram bandas que influenciaram sonoramente o MRDK, né? Até o Desnutrição, que fazia lá no início assim, um punk rock mais veloz, né, um HC mais veloz, também foi uma influência para o MRDK, né? A banda Necropus foi formada no ano de 1989 por mim, Eduardo The Thrasher, vocal, Wellington Desecrator, guitarra, Enzo Gaiola Terrorista, bateria e Edson no baixo. A musicalidade era um grind noisecore com letras sobre blasfêmias, perversões sexuais e antirreligião. No ano de 1990 gravamos nossa primeira demo Hersal, intitulada Beats Day, com 15 sons do puro noisecore. Em 91 gravamos a segunda demo Hersal, intitulada Sexual Aberrations, ainda mais noisecore, mais violenta e mais agressiva ainda. Em 92 gravamos a participação na coletânea Massacre and Noise Lot Somos Rose Compilation com as bandas Scatófilo, Scarros, Trucidator, Sorry Cadaverous e Rotten Angel. Nessa coletânea gravamos 2 covers do Necrobutcher, Schizophrenic Christianity e do Noctimeron, No Arm. Infelizmente, no ano de 93 a banda encerrou suas atividades por motivo de força pessoal. No ano de 2020 faleceu o nosso baterista, o Gaiola Terrorista, e meus planos de voltar acabando o dia se foram, porque além do falecimento do Enzo, o Edlington, nosso ex-guitarrista, também não tinha planos de voltar com a banda. Mas conversando com amigos, eu fui convencido que
seria muito legal essa nova geração conhecer uma apresentação do Necropulse ao vivo e gravar um material em homenagem ao falecido Enzo. Então eu fui apresentado a Akira Osato, que tocou bateria, e César Herege Haizek na guitarra, que aceitaram a proposta de fazer o som exatamente o mesmo que era feito nos anos 90, sem suavizar, sem modernizar nada. Ensaiamos bastante e tocamos no festival Black Metal Night com as bandas Blasphemanic, Ancient Age e Sulphurous Lord. A aceitação foi excelente. Entre o nosso repertório de músicas antigas, tocamos covers do Necrobutcher, Noctimetal e Sorry Truth. Aproveitando essa reunião, gravamos material para participar do Far Way, Esmague os Deuses da Guerra, com as bandas Death Kills, Holy of Jesus e Gomorra, que entre todas as outras músicas, um som novo em homenagem a Enzo, gaiola terrorista chamado Cavernous Terrorist. As bandas que influenciaram a Necropulse. Bom, não tem como negar, a nossa maior influência foi o Necrobutcher. Para mim, a maior e melhor de todas da geração. Também fomos influenciados pelo Noctimetal, do Rio Grande do Sul, do Rotten Angel do Paraná. Também algumas bandas gringas como Sorry Truth, Hell House e Occult, que foram bandas que também mesclaram o nosso som. Claro que nosso som foi também modificando com o tempo. Fomos influenciados por outras bandas, mas essas foram as raízes da nossa influência. Eu sou o Wilson Santana, na época tinha um pseudo Wilson Proliferator. Eu fundei a banda Trucidator, também fundei o Zine Deterioration e na época também fundei um selo chamado Brechó Discos, que até hoje eu tenho esse selo. Com relação à motivação para a formação da banda, eu creio que isso se aplica a todos os jovens daquela época, né? Eu deveria ter o quê? Em torno de 15 anos. E assim, a gente também estava saindo de um período de ditadura, né? A maioria dos países da América Latina passaram por essa ditadura militar, né? Um período muito forte com relação à repressão e etc. E justamente esse período de 85, 86, né, até 89, foi justamente um período bem tenebroso. E assim, acredito que em 88 foi promulgada a Constituição, né? Então, mesmo assim, depois da Constituição ser promulgada, a gente também sofria muito, né, velho? E eu acredito que a motivação justamente partiu disso mesmo, a necessidade da gente poder externar, né, essa revolta mesmo, e a necessidade de meter o dedo na ferida, né, com relação a tudo que estava acontecendo. A gente era muito reprimido mesmo, entendeu? E assim, eu sou de uma cidade, que é uma cidade pequena, apesar de ser uma cidade de região metropolitana, Lauro de Freitas, é muito próximo a Salvador, capital do estado, mas a gente tinha essa questão do preconceito, era muito latente, entendeu? Roqueiro doido, é maluco, é drogado, não quer porra nenhuma. Então assim, tudo isso motivava a gente a poder fazer, né, criar uma forma de externar isso e de liberar toda essa raiva, né, para poder justamente chegar de repente nas pessoas que poderiam fazer algum tipo de mudança, para que realmente a gente acreditava que realmente a sociedade poderia mudar, né? E a gente justamente fazia valer. E a forma que a gente encontrou foi justamente criando a banda, a Trucidator. E assim, se para uma questão de rock and roll já era muito complicado, o preconceito era muito latente, e aí você fica imaginando para uma banda de barulho, né? Porque a gente não sabia tocar, realmente. Não sabia mesmo tocar. Então assim, a questão do anti-música era valendo também pelo fato da gente não saber tocar. Então essa aqui é a primeira fita da Trucidator. Eu acredito que aqui é de 89, 90, né? E aqui, tipo assim, aqui realmente é noisecore mesmo, entendeu? Eu acredito que para alguém conseguir tirar um cover disso aqui é bem complicado, porque eu acho que não consegue identificar as notas. A gente não tinha recursos para poder comprar pedal, então um brother nosso fez um pedal, que na realidade o pedal, velho, parecia uma turbina de avião. Você ligava a guitarra já não tinha qualidade, quando você ligava no pedal, fudeu. Então assim, essa fitinha aqui,
barulho realmente. É barulho, é anti-música mesmo. A gente não sabia tocar mesmo, né? Eu lembro que eu não tinha pedal de bumbo. O estúdio, a gente marcou um estúdio para poder ensaiar e o cara aproveitava e fazia uma gravação. E assim, o cara ficou horrorizado com aquele tipo de som, né? Ele não acreditava que aquilo realmente era música. E assim, eu não tinha pedal de bumbo e na realidade eu tive que chutar o bumbo para poder sair o som, né? E aí tem um lance interessante, né? Aqui foi o primeiro show da Trucidator. Foi em 1990 no Cine Teatro em Lauro de Freitas. Isso aqui foi surreal. Sobre as gravações do Necrobutcher, tem um detalhe interessante, assim, a gente não fazia muita questão de ter gravação com excelentes qualidades. Isso era para nós, soava como algo muito pop, né? Ter uma super gravação com os instrumentos audíveis e tal, né? Isso era coisa para banda pop, banda de rock, talvez, mas não para uma banda que queria fazer barulho, né? Então as gravações eram feitas desde o princípio, os primeiros ensaios e tal, a gente gravava ao vivo. Botava um gravador no meio da sala, uma fitinha normal, uma fita cassete, né? Os instrumentos ficavam ali, uma caixa com a guitarra, uma caixa de som com a guitarra, a bateria era gravada sem microfonação nenhuma, não havia microfone para captar a bateria, e eu cantava no microfone, um microfonezinho pequenininho, bem ruim, de qualidade muito baixa, né? E a gente gravava ali mesmo, né? Esses os primeiros ensaios. Quando a gente foi gravar a primeira demo, um amigo nos convenceu a ir para um estúdio, que eram pouquíssimos estúdios, né, disponíveis para gravar, mas um amigo nos convenceu a ir até um estúdio para fazer essa gravação. Só que a gente achou uma merda, né? Nós achamos horrível a gravação no estúdio, né? Foi a primeira demo do Necrobutcher, Schizophrenic Christianity. Ela foi gravada num estúdio, né? Mas era um estúdio evangélico, né? Então o pessoal do estúdio não conhecia aquele tipo de som, ficaram bastante assustados, né, com o que ouviram. A qualidade não ficou como a gente queria, né? A voz ficou muito mais alta que os outros instrumentos, a bateria ficou sem peso e tal. E aí, a partir dali, a gente decidiu que a gente realmente ia gravar tudo em casa, né? Nunca mais voltamos para um estúdio, né? Porque não fazia muito sentido para uma banda como a nossa ter gravações muito limpas, né? As demos domésticas a gente gravava com aquilo que a gente tinha em mão, né? As primeiras demos que a gente gravou foi aqueles gravadorzinho antigo ainda, né? Acho que chamava Filco Itachi, né, se eu não me engano, assim, um compridinho assim, né, que abria uma gavetinha, você enfiava a fita deitadinha assim. A gente chegou a gravar muito ensaio, né, com aquele gravador, né. A gente fazia noise core na época e não sabia, né, a gente fazia barulho, gravava. Infelizmente eu não consegui resgatar nenhuma dessas gravações antigas, né, não achei, mas eu lembro que a gente gravava muita fita assim, nesse gravadorzinho assim, né. E, no fim das contas, era assim que as outras bandas faziam. Esse parecia ser meio que um padrão dos outros grupos, né? E assim a gente divulgava também. Nunca ninguém reclamou, a gente também achava que estava tudo certo, porque a gente recebia fitas de outras bandas com qualidade semelhante, então tudo certo, né? Tanto que até hoje eu escuto material antigo, com a qualidade de gravação daquele momento, né? E não acho estranho, né? Para mim soa natural, soa normal, né? Enquanto que pessoas mais jovens que vão ouvir aquele tipo de gravação vão achar talvez muito ruim, não vão conseguir identificar os instrumentos e tal, mas para nós isso era de menos, né? Não fazíamos questão de uma sonoridade limpa e clara, né? A gente queria fazer barulho e queria ter muito essa autonomia de gravar do jeito que a gente quisesse. Então, um estúdio, né, uma produção e tal, isso acabaria
cortando um pouco dessa autonomia que a gente gostaria, que a gente queria ter, né? Então, era assim mesmo, né? Faça você mesmo, né? Do it yourself. A demo Von Trifezes foi gravada, foi uma demo ensaio, né? Gravada no estúdio que eu tinha em casa, e a gente distribuiu ela principalmente por cartas, né? Foi mais as cartas, né? E ficou por conta da banda distribuir, né? E essas pessoas vão passando para outras pessoas, né? Foi tudo feito na mão, artesanal, a capinha, né? Então foi mais mesmo por a gente mesmo, foi uma coisa mais de mão a mão e de pessoa para pessoa, sempre distribuindo para frente. Essa era a forma, né? Também por carta, tinha muitos zine que falava, a gente recebia muitos pedidos da demo, e foi mais dessa forma mesmo, por troca de carta. Então, a gente gravava com aquilo que a gente tinha, né? Mais tarde a gente gravou também com um aparelho de som caseiro, né? Um gradiente que eu tinha, né? Aliás, ficava uma gravação legal, né? A gente começou a pegar uns microfones melhores, né? Mas assim, a maioria das tapes que a gente gravou mesmo, assim, já foi feito usando mesa de som, né? O Adelson tinha uma mesa de som de 8 canais na época. A gente ligava os vocais, a guitarra, tudo junto, né? E já ligava direto no aparelho de som. Então a gente conseguia uma qualidade assim melhor, né? Melhor do que ligar direto e pegar o som ambiente, né? Mas sempre no estilo faça você mesmo, né? As gravações eram feitas na minha casa. A gente era uma bateria caseira. Era um cara que fabricava a bateria em casa. Eu tinha uma guitarra tonante, que eu arranquei os captadores, troquei o captador, levei para meu primo é músico, ajeitar a guitarra lá. Eu tinha um deck, eu tinha 2 decks e 2 microfones. E uma mesinha de som e 2 cabeçotes da Giannini. Então a gente botava um microfone, captava toda a bateria, a guitarra a gente ligava direto na mesa e a voz direto na mesa e jogava tudo no deck. A gente gravava uma música e aí olhava o que tinha que aumentar ou que tinha que abaixar, até que desse para ouvir tudo. Então era gravado assim, tudo na tora. A gente não tinha dinheiro para pagar estúdio. Até que um dia todo mundo da banda, agora em nós, começou a trabalhar, juntamos uma grana e fomos para um estúdio quase profissional. O estúdio era bem baixinho, eu tenho 1,90 m, então eu tinha que ficar com a cabeça baixa, né? E o cara não sabia qual era o estilo de música. Quando ele viu o barulho lá, ele fez, cara, não tem como equalizar isso. Não sei o que é que o cantor tá falando, a guitarra não se entende nada, o cara só faz pá na bateria. Ele disse, vai gravando aí que pra gente tá bom, cara, só vai tirar os ruídos e tal. E aí nós gravamos nossa primeira demo tape em estúdio, né? Que é a da capinha, a decomposição, né, putre da Gorinós. E logo em seguida eu fui e gravei a da Trucidator. Só que na Trucidator a gente não tinha baixista. Eu levei a gravação original, levei para casa, gravei o baixo, não sabia afinar, o baixo ficou diferente da guitarra. Mas underground era aquilo mesmo e foi massa. A gente está muito feliz com todas as gravações. A Sori Cadaveros nunca gravamos em estúdio, não. Sempre foi lá no meu quartinho daquele jeito. Um microfone na bateria, guitarra ligada na mesa, a voz na mesa, tudo direto. Gravava uma música, tem que aumentar o microfone da bateria. Voltava a fita e gravava de novo. Em 1996, a Edge of Pensu Seixeixa, uma compilação que foi idealizada pelo pessoal do Noise, do MRDK,
Nova Denver. Nós, o Conflito Final, a gente foi convidado a participar. Aceitamos, ajudamos na questão financeira. Fomos gravar em São Carlos, num estúdio que tinha lá. Foi uma correria, uma puta doideira. E o pessoal do Nós, o Maurício, o Caselo, o Luizinho, acho, o pessoal do MRDQ, eles realizaram todos os trâmites em relação à capa, à fabricação do vinil. Nós só participamos, assim, fizemos a nossa parte, o nosso encarte. E aí eu fiquei responsável daqui para ir buscar os vinil lá em São Carlos. Isso me levou a ficar uma semana na cidade lá, numa doideira que só o Maurício sabe. Bom, foi muito bom, ficou com a história, é algo histórico, assim como o Edge of Painful Sensation é histórico para nós. Aí ir até São Carlos para buscar os vinil foi uma viagem, eu acho que muito louca, muito assim, marcante para mim. Ana senhorinha, descezinho e valorzinho, nós somos os 3 toquinhos e viemos para lhe soltar o seu rico dinheirinho, o seu rico dinheirinho. O Medical Cult, enquanto esteve na ativa, todo o material que foi gravado no nosso local de ensaio da época. A gente não tinha os recursos que tinha hoje, né? E hoje tem muitos estúdios, né? Você pode gravar. Na época, até tinha, não o número de estúdios que tem hoje, mas era muito caro você fazer uma gravação no estúdio na época, né? Então a gente optou por fazer como todas as bandas, a maioria das bandas faziam na época, né? Que era gravar em seu próprio local de ensaio. A gente na época usava um rádio, né? Que tinha um tape nesse rádio, né? Que muitas bandas fizeram isso, inclusive que era até da mãe do César. A gente pegava o rádio da mãe do César para gravar as demos. E a gente tentava colocar ele numa posição estratégica para pegar tudo. E assim que a gente fazia, né? Soltava o play lá e já gravava, né? Felizmente, né? Com isso, não sei se o lugar nosso de ensaio era um lugar bom. Todas as demos que a gente gravamos teve uma sonoridade boa, né? Não ficou uma sonoridade assim muito tosca, né? Ficava tosca, né? Porque não era estúdio, mas felizmente nós tivemos sorte nessa parte, né? Que ficaram gravação boas, né? Eu ouvi os instrumentos, o vocal tudo certinho. Então todas as demos nossas foram gravadas no nosso local de ensaio, né? Usando o equipamento que a gente tinha na época, né? Que era desse jeito aí. Não há urgência, não voar como esse do seu